Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo. Eu estou participando do projeto de monitoria virtual e nesta aula eu irei apresentar sobre o módulo Bluetooth e suas funcionalidades. Pois bem, os módulos Bluetooth que eu irei ensinar são o módulo HC05 e o módulo HC06. Primeiramente, falando da diferença entre os dois. O módulo HC05 ele possui dois modos de funcionamento, o modo Master e o modo Slave, enquanto o HC06 possui apenas o modo Slave. Qual a diferença desses dois modos de uso? O modo Master ele possibilita que o próprio módulo Bluetooth possa se conectar com outros dispositivos, enquanto o modo Slave apenas permite com que dispositivos se conectem com o módulo. Então vamos supor um exemplo hipotético, que você tenha um sensor de temperatura e você quer que quando atingir tal temperatura, o seu módulo se conecte com o seu computador e envie a temperatura que foi alcançada. Você usaria o modo Master nesse caso. Mas se você, por exemplo, queria apenas querer checar em tempo real, você poderia usar o modo Slave, que você só vai basicamente se conectar com o módulo e ver em tempo real o que está acontecendo ali. Já nesse caso que você quer que o módulo se conecte com um dispositivo e mande algo, o modo Master seria mais adequado. Essas são basicamente algumas diferenças. E pois bem, agora falando parte de maneira geral sobre o uso de módulos Bluetooth, vamos ao seguinte. Os módulos Bluetooth eles têm os principais pinos, sendo o VCC, o GND, o TXD e o RXD. O que são cada um desses? O VCC é onde você vai ligar a voltagem, GND é o terra. O TXD ele é o pino de transmissão de dados, ou seja, ele vai ser o responsável por enviar dados para o Arduino, no caso. E o RxD ele é responsável pela recepção de dados. Ele que vai receber os dados novamente, caso o Arduino mande para ele. Então essa é a função desses pinos. Agora, falando um pouco mais a respeito de como você vai conectá-los e como você vai utilizá-los montando o esquema, pois bem, os pinos dos módulos eles funcionam com 3 volts, um máximo de 3 volts. Por mais que o sistema todo funcione com 5 volts, os pinos em si funcionam com 3 volts. Por isso, é necessário que, quando você for utilizá-los, você faça uma divisão de tensão para evitar possíveis danos. Eu já vi alguns colegas conectando direto, por exemplo, esse fio aqui já direto no pino, entretanto isso pode acabar diminuindo a vida útil do seu componente. Então, a forma correta, ou a forma mais segura, seria o quê? Na hora de você for conectar o pino aqui, você vai fazer uma divisão de tensão para alcançar os seus 3 volts ou inferiores, ou algo assim. No caso aqui que eu decidi utilizar foi, eu puxei um jumper do RxD para um resistor de 220 e embaixo eu coloquei um resistor de 330 ligando direto no terra, e aí aqui na outra ponta do resistor de 220 eu liguei na porta correspondente, no caso a porta 12. E um outro ponto também que vale se ressaltar, que você não necessariamente precisa apenas fazer esse tipo de conexão. Caso você opte por usar as próprias saídas do Arduino de TXD e RxD, você pode utilizá-las, e aí você não vai precisar fazer todo esse divisor de tensão, pois as portas TXD e RxD já do Arduino já possibilitam essa funcionalidade com segurança. Só que você teria que fazer uma certa inversão. Por quê? Você teria que conectar o TXD do módulo no RxD do Arduino e o RxD do módulo no TXD do Arduino. Porque faz total sentido. O transmissor vai ir no receptor do Arduino e o receptor do módulo vai ir no transmissor do Arduino. Então, tem essas duas formas de conectar. Tem uma diferença no código, que eu vou mostrar posteriormente, mas você tem então essas duas possibilidades. Você pode utilizar portas normais, portas digitais normais, ou você pode utilizar as portas TXD do Arduino, com essa única diferença, usando as portas normais, divisão de tensão, usando as portas já do próprio Arduino, fazendo essa inversão de TXD com RxD. E agora eu irei mostrar como que fica na parte do código, mostrando a diferença quando você usa a porta digital e as portas TXD do próprio Arduino. E além disso, no caso, fora isso eu só fiz só uma conexão normal, no caso eu conectei aqui algumas saídas digitais nos LEDs, que eu irei fazer ela acender utilizando o módulo Bluetooth e o aplicativo do celular que eu vou mostrar posteriormente, pois geralmente você precisa ter um aplicativo para poder fazer as possibilidades que o módulo permite, com a conexão Bluetooth com o celular ou um computador, caso você opte, para, no caso aqui, acender os LEDs e fazer um esqueminha lá de Natal, algo mais sofisticado, entre aspas.
Pois bem, agora indo aqui para a parte do código. Vamos entender então agora. Esse código aqui é caso você opte por usar as saídas digitais normais. Se você optar por esse sistema aqui, por essa organização, utilizando, por exemplo, aqui no meu exemplo de saídas 12, as portas 12 e 11, então você vai ter que usar esse sistema aqui, esse código aqui, que seria, você teria que fazer a inclusão dessa biblioteca, software_serial.h, porque essa biblioteca vai meio que converter aquelas portas como um transmissor e receptor. Então, após você incluir a biblioteca, você vai vir com essa função do software serial. Aí aqui você vai dar um nome para a variável, para o seu serial. Eu botei serial blue de Bluetooth. E aí, a primeira porta que você vai colocar aqui vai ser a TXD e a segunda vai ser a RXD, como aqui está bem especificado no código. Aqui eu apenas declarei os LEDs que eu utilizei e as portas deles, dei nomes e quais portas eu utilizei. E aqui vai ser a variável responsável por receber a informação que, por exemplo, o meu dispositivo vai dar. Então, por exemplo, se eu mando A pelo meu celular, eu vou usar essa variável para receber. É o ideal você utilizar o SHA, pois a quantidade de bits que são mandados pelo uso do módulo Bluetooth geralmente é um tamanho já de SHA. Você pode, se você quiser, converter para outras formas, float, mas aí você teria que fazer essa conversão. Pois bem, aqui eu dei um serial begin, iniciei o meu serial em 9600 padrão, declarei os pinos como saída e quis iniciar com os LEDs desligados. Pois bem, aqui vem uma parte muito importante. Esse if serial blue.available tracinho 0, o que isso significa? Ele é muito importante para você evitar lixos de memória no seu... É difícil acontecer, porém, se tiver, isso aqui já vai minar essa possibilidade. E também, isso aqui é muito importante para detectar se realmente foi mandado algo. O que ele vai verificar? Se no módulo foi mandado algum bit. Ou seja, se tiver algo que é maior do que 0, significa que você mandou algo. E aí ele vai fazer essa leitura aqui embaixo, que no caso o valor blue, que foi a variável char que nós criamos, vai receber a leitura do que você enviou. Então, essa parte que é muito importante para que seu código funcione corretamente, evitando lixo de memória e também funcionando para que sempre que você mandar algo, ele receba realmente devidamente correto. Pois bem, agora aqui vem mais parte da sua criatividade e de como você vai querer utilizar, porque todo o resto dos controles que a gente vai usar com o módulo Bluetooth são baseados aqui no que você vai configurar no aplicativo, que eu vou mostrar posteriormente. O aplicativo dá para você mostrar quando você, por exemplo, num gamepad, se você aperta a setinha para cima, qual dado você vai mandar, e depois aqui você vai fazer o controle com if. Por exemplo, eu nesse código aqui, nesse projeto, eu botei que para a entrada A maiúsculo, eu vou querer que o LED 0 acenda. Para a entrada A minúsculo, eu vou querer que o LED 0 desligue. Aqui para a entrada B maiúsculo, eu vou querer que o LED 1 acenda, para a entrada B minúsculo, o LED 1 desligue. E aí, por exemplo, eu botei aqui algo um pouquinho mais... um problema aqui, quando você digitar D maiúsculo, ele vai fazer um pisca-pisca de Natal, que vocês vão ver posteriormente. E se ele digitar o D minúsculo, vai ser e eles vão desligar. Então, em resumo, para utilização daquela estrutura com divisor de extensão e zonas portas digitais, esse vai ser o código. Agora eu vou mostrar o código caso você decida utilizar as portas RXD e TXD do próprio. Pois bem, agora então eu vou mostrar como que ficou o funcionamento utilizando as portas RXD e TXD do próprio Arduino, que no caso seria utilizando o próprio monitor serial do Arduino. No caso, então, nós não vamos precisar incluir aquela biblioteca e nem fazer a declaração dos pinos que nós vamos usar, porque nós já vamos usar o próprio monitor serial do Arduino. Então aqui no código, a semelhança é a declaração das LEDs, aqui no caso, que eu vou utilizar, e na direção da variável valor blue. Aqui, eu inicio o serial do Bluetooth em 9600, normal, serial begin. Aqui, igual ao outro. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquele mesmo jogo, que também é necessário, para evitar lixo de memória e para verificar se você realmente está enviando algo, para garantir. Pois se o número de bits for diferente de 0, significa que tem algo. Então, você vai usar o serial available, agora o serial porque a gente não nomeou, a gente vai estar usando o próprio serial do Arduino. O valor blue vai receber a leitura desse serial. E basicamente isso. O código é completamente igual ao outro, fora esse pequeno detalhe. E agora vocês vão ver o exemplo prático posteriormente.
Pois bem, agora eu vou mostrar qual aplicativo que eu utilizei para fazer o controle do Bluetooth, do módulo HC06, que no caso é esse que eu estou usando aqui. Então, bom, o aplicativo foi o dito Bluetooth Arduino na Play Store, e eu uso esse daqui, esse terceiro, que é o Arduino Bluetooth Controller. É um aplicativo muito bom, acho que as funcionalidades dele são muito boas e bem úteis para os projetos. Bom, após você abrir ele, ele vai abrir essa aba, indicando os Arduino, no caso os módulos que você já conectou, ou qualquer coisa que você já conectado, por exemplo, esse JBL Electronic é um fone Bluetooth só. Mas bom, você viria aqui antes então no Bluetooth do seu celular, e você vai procurar por dispositivos que estão disponíveis, que no caso vai ser um desses. E aí, por exemplo, esse Arduino aqui, esse H6, esse KKK, esse Ré, são módulos de Bluetooth que eu já tinha conectado previamente. Então, primeiramente, você tem que vir no Bluetooth do celular e conectá-los aqui. E só posteriormente que você vai vir aqui e conectá-los por aqui. Então, no caso, o que eu estou usando dessa vez é esse que está escrito Arduino, eu clico nele, seleciono o módulo que eu quero, posso usar terminal, posso usar os switches, posso usar gamepad. No caso, eu vou usar os switches. Eu cliquei em terminal. No caso, vou usar os switches. E aqui vai abrir a configuração dos switches, que vindo aqui nas configurações, você vai mudar. Você pode mudar, no caso, o que cada função vai fazer. No caso aqui, eu vou ter que para ligar, vai ser ele vai enviar a variável A maiúsculo, para desligar vai ser a variável A minúsculo. Pro LED 1, o B maiúsculo vai ser a variável para ligar ele, e o B minúsculo é a variável para desligar ele. E aqui no Natal, que foi aquele pisca-pisca, eu botei esse D sendo como a variável de controle. D maiúsculo para ligar o pisca-pisca e D minúsculo para desligá-lo. E após isso você só vai vir aqui e acioná-los, como vou mostrar no exemplo ao lado, ou no exemplo posterior. Pois bem, agora aqui demonstrando como que ficou a parte física daquele divisor de tensão. Basicamente aqui então nós temos o divisor de tensão em si, que basicamente ficou como? Tem esse resistor de 220, que está vindo através desse cabo aqui ligando no RXD, e esse aqui, o resistor está indo direto para o ground, e já nesse amarelo está vindo aqui e conectando na porta 11, que no caso, no código nós vimos que é o RXD, e esse fio azul está conectando direto aqui na porta 12, que é o TXD. Esses dois fios aqui são apenas o VCC e o ground, e de resto aqui é só a conexão dos LEDs e normal. A imagem, a parte, a gravação da tela, do aplicativo, etc. Basicamente o nome do aplicativo é Arduino Bluetooth Controller. Eu vou mostrar antes eu abrindo ele, etc. E agora o funcionamento ficou assim. Quando eu clico no botão, o LED liga. Padrão, quando eu clico nesse Natal, acontece essa festinha aí. Tudo funcionando perfeitamente. Pois bem, agora então eu vou demonstrar como que funciona quando você decide utilizar as saídas, conectar direto, no caso, na saída TXD e RXD do próprio Arduino no módulo Bluetooth. Então, nesse caso, como nós vimos lá na representação, nós vamos pegar direto as saídas TXD e RXD e fazer a conexão direta com a do Arduino, apenas invertendo. Então, bom, essa amarela aqui, ela está se conectando na saída TXD do módulo Bluetooth, então ela vai conectar aqui na saída RXD do Arduino. E essa azul está conectada no módulo Bluetooth na saída RXD e vai ser conectada aqui no módulo TXD. Aqui. Bom, após isso o circuito é praticamente igual ao anterior, porém tem algumas diferenças na hora que você for utilizá-lo. Primeiro, quando você for carregar o seu código para o computador utilizando o cabo padrão, você não pode deixar o módulo Bluetooth ligado. Então você viria aqui e tiraria, sei lá, por exemplo, a conexão do VCC ou do GND para não deixar ele ligado enquanto você vai fazer, porque pode dar interferência de sinal e seu código não carregar ou funcionar mal. Então primeiramente você carrega seu código com o módulo Bluetooth desligado, depois você retira do seu computador e pega uma fonte externa, uma bateria, e conecta no seu projeto, e aí sim você vem aqui novamente e reconecta. Após isso, está demonstrando que o projeto está funcionando perfeitamente. Então, ó, quando eu clico no LED 1, isso que acontece. Quando eu clico no LED 2, isso que acontece. Quando eu clico no Natal, acontece aquele negócio lá. Então, basicamente assim, um funcionamento bem igual ao anterior, apenas com essa diferença que não tem essa divisão de tensão.